Hoje nós vamos resolver aqui as questões do caderno de atividades referente ao capítulo 3º, Primeiras Civilizações. Esse conteúdo aqui é do 6º ano. Então vamos aqui à resolução das atividades. Questão 1. De acordo com historiadores e estudiosos, as primeiras civilizações que se formaram no crescente fértil surgiram às margens de grandes rios. Explique as razões para as primeiras sociedades se localizarem nessas regiões. Bom, o fato de as primeiras civilizações terem surgido às margens de grandes rios está diretamente relacionado à maior possibilidade de sobrevivência, como, por exemplo, acesso à alimentação, como peixes e aves aquáticas, o acesso à água para consumo próprio, para ser utilizada na agricultura e para ser utilizada na criação de animais, ou seja, na pecuária. Além disso, as constantes cheias dos rios fertilizavam as suas margens, permitindo que se desenvolvesse uma agricultura altamente produtiva. Então, por esses motivos, essas civilizações elas se estabeleceram às margens dos grandes rios, assim como outras civilizações, como a civilização hindu, a civilização, ou seja, a indiana e a civilização chinesa, né? A civilização hindu que se formou ali às margens do rio Gange, e a civilização chinesa às margens ali do rio Amarelo e do rio Azul. Vamos aqui à questão 2. As primeiras sociedades que se formaram na Mesopotâmia eram agrícolas e se organizavam no entorno dos rios Tigre e Eufrates. As constantes enchentes de tais rios possibilitavam a produção de cereais, como o trigo e a cevada, base da alimentação desses grupos humanos. Sob a organização social deles, relacione as colunas. Letra A, camponeses. Letra B, soberanos. Letra C, trabalhadores livres. Letra D, escravizados. Vamos ao primeiro item. Era o grupo formado por pequenos comerciantes, funcionários do governo e artesãos. Eram trabalhadores livres. Próximo item. Além de trabalharem na produção agrícola, prestavam serviços aos governantes nas construções públicas. Estamos falando aqui dos camponeses. O próximo item. Eram encarregados de realizar tarefas mais pesadas e eram prisioneiros de guerra. Estamos falando aqui dos escravizados. Letra D. E o último item. Controlavam grandes extensões de terra e administravam os impostos recolhidos na forma de produtos agrícolas. Estamos falando aqui dos soberanos. Então, a sequência aqui é a letra C, A, B e D. Vamos aqui à questão 3. Analise a imagem ao lado e responda as questões. Letra A, da questão 3. Qual foi o primeiro povo a criar um sistema de escrita? Foram os sumérios, né? Por volta de 4000 a.C. Letra B. Qual era a função da escrita para esse povo? Quem dominava essa técnica? Bom, como é que é a pergunta? Qual era a função da escrita? A função da escrita dos sumérios, que era chamada de escrita cuneiforme, a função dela era registrar os dados comerciais e administrativos, né? Ela tinha somente essa função de catalogar, registrar dados e informações comerciais e administrativas. E quem que era detentor desse conhecimento? Era uma pequena elite, e ela conseguia obter esse conhecimento através de uma escola de escribas, que era chamado de Eduba. Então, era uma pequena elite que tinha acesso a esse conhecimento, né? Uma elite, e essa elite aprendia a escrita cuneiforme através de uma escola chamada Eduba. Vamos aqui à questão 3, a questão da letra C, da questão 3. Por que a escrita cuneiforme recebeu essa denominação? Bom, porque ela era feita com cunha. Então, as letras, as palavras, ou melhor, essa escrita, ela era feita com cunha, e por isso ela recebeu essa denominação, escrita cuneiforme. Vamos aqui à letra D, da questão 3. Qual é a importância da escrita na história da humanidade? Bom, como nós sabemos e estudamos nas aulas anteriores, a partir da invenção da escrita se divide a pré-história com a história. Então tem essa importância, né, na forma de organização do conhecimento histórico, né? Além disso, através da escrita, nós conseguimos registrar informações
mais precisas, e através disso a gente consegue conhecer o passado de forma muito mais efetiva do que por meio da oralidade, né? Então, o conhecimento escrito, ele consegue, assim como uma fotografia, registrar de forma mais efetiva o presente, que posteriormente se tornará passado. Bom, vamos aqui à questão 4. Nas imagens a seguir, observe as diferentes formas de registro escrito usada por sociedades antigas. Nós temos a primeira imagem aqui, que é o Código de Hammurabi, primeira metade do século XVIII a.C. Então, o Código de Hammurabi, então, que era um código de leis que se baseava no princípio, né, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você cometer um crime de extrema gravidade, você tem que ser punido também de extrema gravidade, né, para equivaler. Ou seja, o peso de um crime tem que ser contrabalanceado pela punição, né, tem que ser de forma equivalente. Bom, vamos à imagem 2 aqui. Na imagem 2 nós temos o mapa do mundo, né, do século VI a.C. Esse mapa é o mapa dos babilônicos, é o mapa do mundo que os babilônicos conheciam, né. Vamos aqui, na imagem 3 nós temos a imagem aqui de um papiro em que mostra o livro dos mortos, né, livros dos mortos de Ani, referente aqui à cultura egípcia. E na imagem 4 nós temos glifos maias, né, glifos maias, feitos de estuque, massa de barro, areia e água. Os maias, povo que se desenvolveu na América, né, na região da América Central. Vamos aqui às questões referentes a essas imagens da questão 4. Com base na observação das imagens e em seus conhecimentos, leia as afirmativas a seguir e classifique-as em verdadeiras, V, ou falsas, F. Vamos aqui às assertivas. Primeiro item aqui. Depois do desenvolvimento da escrita, é correto supor que nenhum povo fez uso da transmissão oral para repassar sua história. Incorreto, falso, né? Mesmo após a invenção da escrita, a oralidade, ou seja, a fala, continuou existindo como forma de disseminação do conhecimento. Próximo item. Todas as imagens retratam exemplos do emprego da escrita para o controle do comércio, única utilidade do registro escrito entre as primeiras sociedades. Falso, né? A gente pode citar o exemplo aqui do Egito. O Egito ele utilizava 3 tipos de escrita: a hierográfica, a demótica e a heráltica. Então, a hierográfica ela tinha um caráter mais sacro, mais sagrado, mais religioso. A heráltica ela tinha um caráter mais comercial e oficial. E a demótica, que era a mais popular, que era mais simplificada, que era para ser utilizada no dia a dia de forma mais rápida. Então, está incorreto essa aqui. Vamos ao próximo item, ao terceiro item. Os exemplos mostram que diferentes sociedades em distintas localidades desenvolveram os próprios sistemas de escrita ou de registro, muitas vezes ao mesmo tempo. Correto. Muitas sociedades, embora ou em tempos ou no mesmo tempo, mas em geografias diferentes, em espaços diferentes, começaram a desenvolver a escrita às vezes ao mesmo tempo e às vezes em tempos diferentes. E também em espaços diferentes. Por exemplo, no Egito nós tivemos a invenção da escrita lá, na região da Mesopotâmia nós tivemos a escrita cuneiforme, no Egito nós tivemos a escrita hierográfica, na América nós tivemos com os povos maias a escrita, os glifos maias. Então foram cada sociedade, né, às vezes em tempos diferentes ou em tempos um pouco distantes, mas que não tiveram nenhum contato, criaram um sistema de escrita para melhor administrar suas sociedades. Verdadeiro essa questão. Vamos ao penúltimo item. Os exemplos vistos, papiro, mapa, escrita em argila e estela, revelam que as formas de registro de tais sociedades eram diversas, com certeza. Último item. Muitas sociedades da antiguidade apresentavam registros ligados às suas crenças e aos seus modos de vida. Por isso, as pinturas egípcias têm relação com a religião e com a vida após a morte, com certeza. Tanto é que
Na terceira imagem aqui nós temos o Livro dos Mortos de Ani, tá? Que é um livro que auxilia os mortos, né, a chegarem ao tribunal de Osíris e para serem julgados segundo o que eles fizeram em vida. Vamos aqui à questão 5. Sobre a organização social do Antigo Egito, leia as afirmações a seguir e complete as lacunas utilizando as palavras do quadro. Nós temos aqui então Nilo, diques, faraó, escribas, camponeses, deus, trabalho e politeístas. Bom, todas essas palavras aqui são de significado, né, tranquilo de se entender. Os diques aqui eram formas de represar a água dos rios para que houvesse água o ano todo para a agricultura e demais necessidades dos povos que viviam às margens dos rios. Vamos aqui às questões, as assertivas. Letra A da questão 5. Respeitados pelo faraó, dessas possibilidades aqui, os escribas exerciam importante papel na administração do reino, registrando informações relacionadas às colheitas, às construções e às cerimônias religiosas. Letra B. A maioria da população egípcia era formada pelos camponeses e sua principal atividade era a agricultura. Eles cultivavam as terras do faraó e dos funcionários reais. Viviam em moradias simples e eram obrigados a entregar parte de sua produção para o faraó, além de trabalhar em obras públicas, como as pirâmides. Letra C. O Egito foi descrito como uma dádiva do Nilo, mas é preciso lembrar que o desenvolvimento da civilização egípcia dependeu também do trabalho humano e do desenvolvimento de técnicas como a criação de diques, canais de irrigação e reservatórios para melhor aproveitamento das águas do rio. Letra D. Tanto os egípcios antigos como os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para os egípcios, o faraó era considerado um deus vivo, ou seja, a encarnação de Deus. Vamos aqui à questão 6. Questão 6. Vamos para a questão 6, última questão. Sobre a mumificação no Egito Antigo, explique qual era a crença que justificava a mumificação. Ou seja, os egípcios eles se mumificavam porque eles acreditavam na vida após a morte. Para que a vida após a morte fosse possível, era necessário preservar o corpo. Então eles mumificavam o corpo para, após a morte e a alma ser julgada pelo deus Osíris, no tribunal de Osíris, e aí sendo julgado e sendo absolvido, ou seja, não sendo condenado, essa alma voltaria ao corpo e ela viveria eternamente, né? Então, os antigos egípcios eles acreditavam na vida após a morte, por isso conservavam os corpos por meio de técnicas de mumificação. De acordo com essa crença, após a morte, os egípcios seriam julgados no tribunal de Osíris. O corpo deveria ser preservado pela mumificação para a vida após a morte. Vamos aqui à questão B. Apenas os faraós podiam ser mumificados? No começo da civilização egípcia, sim, né? E aí, o direito de ter o corpo preservado era atribuído apenas às pessoas de nível social mais elevado, como o faraó, a nobreza e as pessoas que auxiliavam na administração real. Posteriormente, com o tempo, as pessoas comuns começaram a ter esse direito de mumificarem, até porque era uma questão cultural que os egípcios acreditavam. É claro que as pessoas mais comuns, elas não eram mumificadas com toda a pompa, com todo o luxo que eram as pessoas nobres lá do Egito. Bom, vamos aqui então à letra C, última assertiva aqui da sexta questão. O que acontecia ao corpo de acordo com as crenças dos egípcios após a mumificação? Com o corpo preservado, o espírito estaria preparado para apresentar-se no tribunal de Osíris, guiado pelo guardião dos mortos, o deus Anubis. Lá seria julgado pelos erros cometidos em vida. Por isso existiu o livro dos mortos com a função de orientar os espíritos nessa passagem. Bom, aqui nós terminamos as atividades referente ao capítulo 3º, conteúdo Primeiras Civilizações, do caderno de atividades. Então, até breve.